Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre divisão. Vocês sabem que tem alguns problemas que a gente pode resolver usando a operação da divisão? Vamos ver alguns deles? Vejam esse problema. Carlos precisa distribuir igualmente 36 lápis em 3 caixas. Quantos lápis cada caixa terá? Vou resolver o problema aqui embaixo desse espaço aqui, tá? Então, ele quer dividir 36 por 3. Vamos conferir? Ele quer dividir 36 lápis em 3 caixas iguais. Uma das estratégias que a gente pode utilizar para fazer uma divisão é usar desenhos. Só que aqui eu tenho, para desenhar 36 lápis é muita coisa. Então, eu vou representar 10 lápis como uma caixa de lápis. Uma caixa que tenha 10 lápis. Se eu tenho 36, eu vou dividir. Eu desenho 30 com 3 caixas de 10 e mais 6 lápis sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu posso fazer para dividir em 3 partes iguais? Bom, eu vou colocar aqui no desenho os lugares das 3 partes, tá? Na primeira parte, então eu posso dividir em cada parte e colocar uma caixa. Isso significa que eu tenho 1 em cada parte? Não, significa que em cada parte eu tenho 10, porque eu combinei com vocês que cada caixa teria 10 lápis, tá? Eu ainda tenho, Eu ainda tenho 6 lápis aqui que eu tenho que dividir em 3 partes. Eu posso colocar 2 lápis em cada parte. Assim, eu usei tudo que eu tinha e consegui dividir em 3 partes iguais. E em cada parte eu ainda coloquei mais 2 lápis. Com isso, em cada parte eu tenho 12 lápis. Então, 36 dividido por 3 é igual a 12, tá? E se eu quisesse fazer essa divisão usando um algoritmo? 36 dividido por 3. Bom, eu tenho 3 dezenas e 6 unidades. Vou até escrever aqui, ó. Aqui é a parte das dezenas e aqui é a parte das unidades. Para dividir 3 dezenas em 3 partes iguais, eu fico com uma dezena em cada parte. Aí faço 3 vezes uma dezena, são 3 dezenas. Então, eu já dividi 3 dezenas e não sobraram dezenas. Agora, eu vou dividir as unidades. Dividindo 6 unidades em 3 partes iguais, cada parte fica com 2 unidades. 2 vezes 3 é 6. Assim, eu dividi tudo que eu tinha e não sobrou resto. 36 dividido por 3 é igual a 12. Agora vamos ver aqui uma outra situação envolvendo problemas de divisão. O problema abaixo está recortado em tiras, as quais foram embaralhadas. Escreva o problema na ordem correta e depois resolva o problema. Quando a gente fala um problema que envolva qualquer operação, a gente tem 2 partes principais.
os dados do problema e a pergunta do problema. Aqui eu tenho as partes do problema, mas elas estão fora de ordem. Eu acho que a parte mais fácil de encontrar é a pergunta, porque ela tem o ponto de interrogação. Então é a última coisa que vai aparecer no enunciado do problema. Quanto custou cada chocolate? Aí nós temos mais duas informações. A mãe de Maria foi ao mercado e ela tinha R$20, comprou 5 chocolates e sobraram 50. Esses dois aqui, a ordem deles não importa muito, mas quando a gente vai falar no formato de um problema, a gente percebe que a parte cor-de-rosa é a primeira parte que aparece num problema. Então vamos reescrever o problema colocando as partes na ordem certa, lembrando que a pergunta sempre é a última parte no enunciado do problema. Então vamos começar aqui. Começa com a mãe de Maria foi ao mercado. Foi ao mercado. A segunda parte é: ela tinha R$20, comprou 5 chocolates e sobraram R$5. E por último, a pergunta do problema. Quanto custou cada chocolate? Assim a gente tem o problema na ordem correta, tá? Agora, como que a gente vai resolver esse problema? Ela tinha R$20, comprou 5 chocolates e sobraram R$5. Quanto custou cada chocolate? Bom, o valor que ela gastou no chocolate, vou escrever aqui. Ela tinha R$20. Ela tem uma parte aqui que ela gastou em chocolates e ainda sobraram R$5. Então, os R$20 que ela tinha antes é a soma do preço dos chocolates com R$5. Como que eu posso descobrir aqui primeiro, quanto que ela gastou comprando chocolate? Eu posso fazer assim, ó. Eu tiro dos R$20 os 5 que sobraram e descubro que ela gastou nos chocolates R$15, porque R$15 mais R$5 são R$20. Então, R$15 é o valor que ela gastou nos chocolates. Mas, com esses R$15, ela comprou 5 chocolates. Então, a gente precisa descobrir quanto custou cada um. 15 é o preço total que ela pagou pelos 5 chocolates. Para descobrir o preço de um, eu tenho que fazer uma divisão. Então, para não misturar, eu vou trocar de cor aqui. R$15 divididos por 5 chocolates, quanto que dá? R$15. Se um chocolate custasse R$1, vamos fazer aqui do lado. Se o chocolate custasse R$1, ela teria gasto R$5, mas ela gastou 15. Será que cada chocolate custou R$2? Se cada chocolate custasse R$2 e ela comprou 5, ela teria gasto R$10. Não, ainda não é esse o preço do chocolate. Será que o preço do chocolate é R$3 cada um? R$3 e ela comprou 5 chocolates,
Vamos calcular quanto que 5 vezes 3 é 15. Então, se cada chocolate custa R$3, para comprar 5 chocolates, ela gastou R$15. Então, a resposta é essa. O preço de cada chocolate é R$3. Então, nós completamos essa parte aqui, que é escreva o problema na ordem correta. A gente escreveu o enunciado. E para resolver o problema, nós tivemos que fazer mais de uma operação. Nós tivemos que primeiro descobrir quanto que ela pagou no total pelos chocolates e depois fazer uma divisão para descobrir quanto que cada chocolate custou. Nessa aula, então, nós vimos como resolver um problema envolvendo divisão, prestando atenção nos enunciados. Até a próxima aula.